mais que nós nos esforcemos, por mais que a gente queira dar o melhor, mas vai ter dia que as coisas vão fugir do nosso controle. Vai ter dia que não vai sair tão bem assim. Por isso, as pessoas com perfeccionismo, elas nunca estão felizes e satisfeitas, sempre frustradas, sempre chateadas, sempre achando que poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Isso é uma erva daninha no nosso campo mental, que nos traz peso, nos faz infelizes e tristes. Ah, Tânia, mas não é bom a pessoa ser organizada? É ótimo, irmãos. Inclusive Deus, quando eu vejo lá em Levítico, Deus preparando para a construção do tabernáculo, eu falo, gente, esse Deus é muito perfeito. Mas é Deus. Deus não é humano. Deus não é passivo de erro. Nós somos. Nós nascemos numa natureza decaída. Somos filhos de Adão e de Eva. Então nós perdemos aquele status, a princípio, da perfeição divina. E agora nós temos que lutar muito, suar muito a nossa camisa para poder resgatar. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Estou conseguindo passar de forma que fique claro? Sim? E depois nós temos a indulgência excessiva, que é a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Ato de absolver um castigo, uma pena, uma ofensa, né? Isso ocorre em ambientes, irmãos, que os privilégios que são oferecidos às crianças, né? A criança vai levando, assim, às vezes aquela intenção de agradar, de poupar, de colocar essa pessoa dentro de uma bolha. Tem pais que conseguem colocar os seus filhos dentro de uma bolha, com a intenção, né, de resguardar, com a intenção de proteger. Essa pessoa, essa criança, ela vai se sentir entediada, ela não vai ter iniciativa na vida, porque ela nunca aprendeu a lutar. Ela não teve estímulo para isso, né? E ela sempre vai começar a postergar as coisas, ela não vai ter persistência no ambiente, a forma que foi educada, ensinou ela a ser assim. Ela não consegue sair do lugar. E isso é muito triste, porque é uma pessoa capaz, vivendo como não sendo capaz. E ambiente que tem hostilidade contra a criança e negligência. Vamos pensar alguns anos atrás. Hoje isso é um pouco menos, mas alguns anos atrás era um ambiente muito hostil, muito agressivo, aonde os pais não tinham contato com esse filho, não olhavam no olho, não beijavam, não falavam uma palavra de amor, de aconchego, né? E esse tipo de ambiente vai gerar, às vezes, esses pais muito punitivos, né? Bate, castiga. Esse tipo de ambiente vai gerar muita raiva nessa pessoa, nesse ser humano. Essa pessoa vai ter muita facilidade em ficar encarecida. Ela vai ser uma pessoa que vai ter muita impaciência e vai se frustrar fácil. Ela vai nos conta e a gente pensa assim, bem feito, acha pouco, foi bom. Não, irmãos. Parece que o que eu estou falando é tudo muito distante, mas não é. Muitas vezes nós somos cristãos há anos e trazemos esse ranço, essa carnalidade, essa alma doente. E Deus tem muito mais para nós, amém? Amém? Deus tem vida e vida em abundância. Amém. Deus tem cura profunda. Deus levou sobre si todas as minhas enfermidades, inclusive as da alma. Mas eu tenho que exercitar essa fé, eu tenho que buscar, porque eu preciso crescer. O Senhor não vai cometer conosco os erros que os nossos antepassados cometeram. Nós vamos ter que aprender e nós vamos ter que produzir frutos sadios. Porque se eu sou doente, irmãos,
fruto doente. Eu vou adoecer, muitas vezes, os frutos que estiver à minha volta. Então nós precisamos buscar cura no Senhor. E tem muitos pais que ficam negligenciando os seus filhos, né? Tem pais que estão ocupados demais, que foram ocupados demais, negligenciaram essa geração, está negligenciando, né? Negligenciou gerações passadas, muitas vezes falhou com a verdade, muitas vezes foram pais e mães inconsequentes, queria que o filho fizesse o certo. Criança não entende essa linguagem, ela faz o que você fizer. Então hoje nós podemos ser um retrato. O que eu quero chamar a atenção? Nós somos o retrato. Nós somos a produção daquilo que fizeram conosco, daquilo que nós recebemos. E nós precisamos, né, dar um passo e sair desse lugar. Existe um ambiente que é causador de depressão. Tem lares que as pessoas ali, pai, mãe, irmão, mina a autoestima das pessoas, né? Isso gera muitos conflitos. E geralmente o resultado disso é a depressão, é a pessoa se sentir oprimida, rebaixada, incapaz, diminuída, sem esperança, sem vontade de fazer as coisas, de alcançar. Muitas vezes tem pessoas que vêm para a igreja, vêm com vigor, vêm com desejo, cheia de sonhos, e de repente ela se vê até sendo missionário daqui a uns anos, sendo pastor, sendo músico, sendo evangelista. E quando começa a vir as pressões, o que ela faz? Cede e desiste. Isso é um retrato da sua história. O Senhor faz coisas grandiosas que a gente nem imagina. O Senhor traz memórias à tona e Ele mostra como Ele está curando aquilo, e Ele mostra o mal que aquilo fez a você. Então faça um desafio com você mesmo e convide o Espírito Santo para te ajudar com isso, e você verá que Ele fará proezas a seu favor. Ele fará maravilhas a seu favor. Então, seu objetivo é descobrir de que forma seu passado e seu presente está ligado. Hoje eu sou assim. Mas nós precisamos encontrar os pontos de conexão com o que eu aprendi, com o que fizeram comigo, da forma que eu assimilei, com o hoje. Está interligado. E o Senhor quer curar. Ele quer tratar. Você só precisa abrir sua boca e falar com Ele, porque Ele quer tratar você e te dar a experiência. Para quê, irmãos? Para gerar testemunho e para você ajudar outras vidas. E para eu ajudar outras vidas. Mudar eu, impossível. Ou será que não? Tem pessoas que falam, não, eu sou assim mesmo. Mas esse assim mesmo, quando ele impede você de ser uma pessoa melhor, de ser um cristão melhor, eu preciso parar e ouvir. É meu jeito, eu sou meia pravinha mesmo. Às vezes o homem, não, eu sou assim meio estupim curto. A gente vê muito esses dizeres aqui em Goiás, né? Então eu te digo uma coisa, trata isso, porque isso é um problema para você e é um problema para quem convive com você também. Então o plano que Deus tem para as nossas vidas é de criar uma mudança interior, que então se movimenta para fora. Paulo diz lá em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por que de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Se Cristo não for gerado em mim, será que eu vejo a Deus se Cristo não for gerado em mim? E eu tenho muito temor e tremor naquela
fala o seguinte: vai haver surpresa no céu. Muitos que vão pensar que estão lá, vão estar lá, pode não estar. Eu tenho medo disso, irmãos. Por isso que eu falo, Espírito Santo, perscruta meu interior. E é incrível que todas as vezes que ele mexe tem alguma coisa para melhorar, irmãos. Mesmo que tem dia que eu falo, não, mas tá bom. Mas o Senhor nos vê de cima para baixo. Nossa visão é linear. A do Senhor é de cima para baixo. Tem muita coisa em mim para mudar. Tem muita coisa em você para mudar. Amém? Vamos deixar o Senhor trabalhar. Lá em Efésios 4, 23 e 24, Paulo fala o seguinte: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, que é de justiça, retidão e que procede da verdade. Se nós não formos transformados, nós estamos correndo riscos. Nos ferimentos do passado, pedir para que Deus nos traga, que Deus traga essas memórias para serem tratadas, porque o que está esquecido não vai ser lembrado por mim. Por isso que eu preciso de uma ajuda a mais aqui. Tem coisas que eu não vou lembrar nunca. Se Deus ou um profissional da psicologia não me levar lá, eu não vou conseguir. E aqui eu estou falando com uma igreja. E aqui eu estou falando que vocês têm o psicólogo dos psicólogos, o melhor. Devagar e com calma. A cura das lembranças pode ser imediata, mas geralmente é progressiva. Cura interior pode levar meses ou anos. Então, às vezes, a gente quer que acontece hoje. Calma. Tem coisas que o Senhor vai nos colocar dentro de um processo. E vai acontecer dentro do processo que Ele estipular. Talvez vai levar. Tem curas que Ele faz assim, ó. E tem curas que vai levar 1 mês, 2 anos. Ele vai te pôr no processo, até que fique do jeito que Ele quer que fique. E uma coisa eu posso dizer para vocês sem medo de errar: quando você passa a adorar, glorificar o nome do Senhor, a sua cura vem mais rápido. E nós precisamos abrir mão dos ressentimentos. O primeiro passo para abrir mão dos ressentimentos é tornar ciente deles e identificá-los. Muitas vezes a gente pensa assim: não, mas eu perdoei todo mundo. Eu não tenho. Mas de repente, numa conversa mais profunda, você descobre assim: minha mãe foi muito cruel comigo. Eu passei fome, necessidade. Meu pai não se importou muito. Então, às vezes, tem muitas coisas disfarçadas dentro de nós, muitas mágoas, muitas revoltas, muitas dores que estão camufladas. Eu acho que está tudo bem, mas faça bondade do Senhor. Olha, se tiver alguma coisa que não está bom, toca e faça a obra. E o segundo passo, eu preciso me perdoar. Muitas vezes, nosso maior algoz somos nós mesmos. Nós somos tão cruel conosco, tão duro, tão autoexigente, que ninguém mais precisa ser cruel conosco. Nós já somos o nosso próprio carcereiro. Nós somos ali o nosso carrasco. E se isso estiver acontecendo, eu vou te dizer uma coisa. Jesus disse assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. O espaço que eu tenho para julgar o próximo, muitas vezes é o que eu tenho para julgar a mim mesmo. Essa vida não é minha, irmãos. Essa vida é de Deus. Eu tenho que cuidar dela. Eu sou casa e templo do Espírito Santo. Mas eu não tenho o direito de ser cruel, de ser juiz. Não tenho. Quem pode fazer isso é Deus. Às vezes eu preciso me perdoar para eu poder conseguir dar passos largos e prosseguir com a minha vida.
lidando com a rejeição. Quantos de nós aqui já fomos rejeitados várias vezes, talvez em casa que tem predileção, tem pais que deixam nítido que um filho é melhor que o outro, é mais dedicado, mais obediente. E muitas vezes nós somos ridicularizados na escola, até na igreja, em muitos lugares. Nós somos tratados com rejeição. E isso muitas vezes abre feridas gigantes em nós. E a gente precisa resolver isso. Eu não posso varrer esse lixo para debaixo do tapete durante a vida toda. Vai ter momento que eu vou ter que parar e resolver isso. Então nós precisamos refletir sobre esses pontos. E como livrar do perfeccionismo? Uma vez que ele é um ladrão, que ele oferece recompensa, mas na realidade ele rouba a alegria e a satisfação. Como lidar com esse desejo de ser perfeito, que as pessoas sejam perfeitas, que não haja erro, que eu consiga o melhor desempenho possível, que as coisas deem sempre certo? Como que eu posso lidar com isso? Eu preciso entrar em contato, com esses pensamentos, com essas emoções negativas, enfrentá-las e buscar a ajuda de quem pode me ajudar. Que aí eu consigo vencer isso. Mas eu sempre fui assim, eu não vou dar conta. É plenamente possível dar conta sim. Resistindo à coerção exagerada, O que é isso? Se eu fui uma pessoa que eu fui pressionada, que eu aprendi a fazer as coisas pela força, pela intimidação, pela ameaça, e hoje nós temos uma sociedade que impõe as coisas para nós, na mídia, na escola, na família. Como que eu vou lidar com isso? Eu preciso descobrir o meu valor, a minha identidade e impor limite para aquilo que as pessoas estão trazendo para mim. De repente elas estão me desrespeitando, elas estão ultrapassando os meus limites e isso elas não podem fazer. E aqui entra o saber falar não. Que muitas vezes nós não aprendemos nesses modelos que eu fui colocando para vocês. Às vezes não deu tempo de eu aprender a falar não. Eu não dou conta, eu acho difícil, eu prefiro ceder. Isso dilacera uma pessoa, como um trator que vai passando e vai dilacerando. Depois, superando a submissão excessiva, que é o supermimo, Aquela pessoa que se tornou ali de braços e perna quebrada, uma pessoa que tem um potencial, mas que ela não se vê criando, vencendo, superando. Então essa pessoa ela tem uma necessidade de ver esse estado dela, ver que isso é um estado de miséria, que o contexto criou para ela, e ela falar: espera aí, eu vou resolver isso. As pessoas podem ter destruído muito da nossa vida, irmãos. Isso é possível. O que as pessoas fizeram no meu passado eu não posso mudar, mas o meu presente eu tenho as rédeas dele. O meu presente eu tenho autonomia para lidar com ele, certo? Curando as paralisias emocionais, porque nós ficamos meio que paralíticos, viu, irmãos, com essas ações negativas contra nós. Cedendo às pessoas. Uma das formas de paralisia é ser excessivamente submisso ou complacente. Sabe aquela pessoa que tudo é mais ou menos assim? Eu quero algo, como é seu nome, irmão? Edilene? Edilene. Eu quero algo com ele. E eu sei que qualquer coisa que eu pedir para ele, ele vai fazer. Ele é bonzinho. E isso as pessoas aproveitam, exploram em todo lugar. Então, muitas vezes, esses comportamentos que foram ruins vai gerar isso aqui em nós. A pessoa que cede, que não sabe falar não, que tudo que os outros colocam, ela cede, ainda que isso mate ela, ainda que isso a faça sofrer. E tem aquelas outras pessoas que precisam buscar a aprovação. Aí é aquela pessoa boazinha, que atende, que tenta agradar, fazer tudo. Por quê? Porque só de ela ter um elogio assim: nossa, mas você é tão boa, Larissa. Ai,
dia tá bom. Eu quase morri hoje, de tanto trabalhar, de tanto servir os outros, mas tá bom. Não tá bom não, irmãos, isso é uma miséria. Você deve sim abençoar a vida do outro, fazer pelo outro, mas tudo dentro de um limite, aonde você não ultrapasse os seus e não ultrapasse o do outro. Existe um limite para poder a gente fazer isso. E nós precisamos buscar tratar essas feridas, né? E primeiro, identificar as feridas, tudo aquilo que está bloqueado ou reprimido, buscar as emoções, né? Às vezes as nossas emoções estão vivendo só pela razão. Às vezes a pessoa sofreu tanto que ela decide assim, não vou sofrer mais. Eu vou viver tudo que vier, eu não quero mais chorar, esperar nada de ninguém. Aí ela bloqueia a emoção. Aí ela vive como um robô. E nós temos o oposto disso, a pessoa que sofreu demais e que agora ela é como um papel de seda, ela não suporta mais nada. Os dois modelos são desfavoráveis, os dois modelos trazem prejuízo para você e para o convívio de quem está com você. E Deus tem muito mais para você. Deus quer você sarado, restaurado, para poder te dar coisas muito maiores e melhores. Tem pessoas que elas passam, né? Elas sofreram tanto que elas passam a ser pessoas que suspeitam dos outros, paranoicos. Ai, a irmã está falando de mim, está me olhando atravessado, não me cumprimentou. Isso é ferida emocional, irmã. Vai tratar isso, vai curar isso. E tem irmãos que assim, eles estão sempre na tristeza, sempre triste. Tá tudo bem, irmão, irmã? Não, tá não. E passa um mês, tudo bem? Não, irmão, dessa vez eu tô com dor na coluna, perdi o emprego. Sempre, às vezes é sempre